Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje vamos resolver alguns exercícios de diagonais de retângulos, tá pessoal? É um assunto que é muito importante que você saiba porque cai muito nas provas dos institutos federais. E não é uma coisa de outro mundo, pessoal. A fórmula de calcular a diagonal de um retângulo, ela parte do Teorema de Pitágoras. Então, se você não viu ainda a aula de resolução de exercícios do Teorema de Pitágoras, recomendo que você assista antes dessa aula, beleza? Vamos lá, aqui na tela a gente tem um retângulo, né pessoal? Lembrando que um retângulo ele é um quadrilátero, né? Ele tem 4 lados, beleza? E seus ângulos formados entre o encontro dos seus lados são ângulos de 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui de baixo é 90 graus, aqui também, de cima, e esse aqui também, né? São ângulos retos, tá? Aí, certo, a diagonal é essa linha que está em vermelho aí na tela, tá? Tem o nome aí, diagonal, beleza? Lembrando que essa outra diagonal que eu vou traçar para você, ó, assim, azul, ela também é chamada de diagonal, tá? E a medida dessa diagonal azul é a mesma medida dessa de vermelho, tá? Porque no retângulo, né, os lados opostos são iguais. Por exemplo, esse lado aqui de cima, ele é igual ao lado oposto a ele, esse aqui de baixo. Ó. Assim como esse lado aqui da esquerda, ó, que eu marquei de azul para você, ele é igual ao lado oposto a ele, né, o da frente, ó, tá? Os lados opostos, né, os lados que estão na frente do outro ali são iguais, beleza? Então, se você traça essa diagonal azul aqui, essa diagonal azul ela tem o mesmo tamanho que essa diagonal vermelha. Lembrando que isso aqui é um retângulo, tá, pessoal? Estamos falando de retângulo, beleza? Aí, certo, pessoal. Quando a gente traça essa diagonal, olha o que a gente forma. A gente forma dois triângulos retângulos, né? Porque a gente aqui, ó, montou esse triângulo e ele tem um ângulo de 90 graus, ó. Então, aqui a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui de alguma maneira, né? Relacionar ele. Assim como esse triângulo aqui de cima, ó, que forma também, quando a gente traça a diagonal, né? A gente dividiu o retângulo em dois triângulos retângulos. Também é um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus aqui em cima. Tem um ângulo de 90 graus, significa que tem um ângulo reto, ou seja, ele é um triângulo retângulo, beleza? Certo, agora vamos tentar relacionar aqui, vamos tentar montar uma fórmula para calcular essa diagonal aqui. Aí, certo, agora vamos dar nome às coisas, né? Eu vou chamar essa diagonal aqui de D, para a gente montar nossa relação, beleza? Eu vou chamar de D para simplificar minha escrita, para não precisar escrever diagonal, altura e base, né? Como está aqui. Essa altura aqui da esquerda eu vou chamar de A, e a base eu vou chamar de B, beleza? Certo, pessoal, num triângulo retângulo, a gente tem sempre o maior lado, né, que é chamado de hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso aqui, vai ser a diagonal, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus, né? Ela está na frente ali do ângulo de 90 graus, né? Então, ela é hipotenusa nesse caso. E o teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quer dizer que se eu pegar essa diagonal aqui, que eu chamei de D, né? Elevar ao quadrado, isso vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, né, pessoal? Os outros catetos são os outros dois lados. Então, são a altura e a base, no caso aqui, né? Então, D ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado mais a base ao quadrado, que são os outros catetos, beleza? Então, a gente tem essa relação aqui. Eu quero encontrar a diagonal, então eu vou ter que isolar esse D aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso passar a raiz quadrada em ambos os membros aqui da equação, ó. Passei raiz quadrada, porque aí esse 2 ele vai cortar com esse 2 aqui, né? Porque a propriedade inversa da potenciação é a radiciação. E daí, se você ficar com dúvida no que eu fiz aqui, na aula de teorema de Pitágoras, eu expliquei mais por que isso aqui funciona. Então, é interessante que você veja lá, beleza? Aí, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos isolar esse D. Vou passar a raiz quadrada em ambos os membros da equação. Aí, aqui vai ficar só D. Vai ser igual a mais ou menos raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá, pessoal? Esse mais ou menos aqui porque é uma equação, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui x ao quadrado igual a 4. Se eu tivesse isso daqui que eu coloquei na tela para vocês, ó. O que essa equação está me pedindo é um número que é elevado ao quadrado, né? O valor de x que é elevado ao quadrado, isso aqui vai ser 4. E daí você tem dois valores, que é o 2, né? O 2 e o menos 2. Porque quando você eleva menos 2 ao quadrado, você vai ter menos 2 vezes menos 2, que dá 4 também. Então, tanto 2 quanto menos 2 é a solução dessa equação. Por isso, desse mais ou menos, tá? Beleza? Aí é o seguinte, só que como a gente está trabalhando com comprimento, pessoal, a gente está trabalhando com diagonal, né? Medida. Então, esse sinal de menos aqui você pode desconsiderar, ó. Tá? O sinal de menos aqui não vai existir, porque não existe medida de comprimento negativa, tá? Você nunca vê, por exemplo, uma escada que mede menos 3 metros, por exemplo. Não existe isso, só vai ser medida positiva. Aí por isso que a gente esquece aquele sinal de menos, então a gente vai ter só que a diagonal vai ser igual a raiz da altura ao quadrado mais a base ao quadrado, beleza? Essa daqui é a fórmula que a gente vai usar para calcular as diagonais do retângulo. Então agora vamos para a resolução das questões, beleza? Primeira questão do Instituto Federal de São Paulo. Um terreno retangular cujos lados medem 5 metros e 12 metros será separado em duas partes a partir de uma de suas diagonais, para que nelas sejam feitos cultivos diferentes. Pelo projeto inicial, a separação das duas regiões se dará pela instalação de uma cerca simples.
A imagem abaixo ilustra como se pretende separar o terreno. Continuando enunciado aqui, qual é a extensão da cerca que será instalada para separar o terreno nas duas regiões desejadas? Alternativa A, 12 metros, B, 13 metros, C, 17 metros e letra D, 34 metros. Pessoal, essa daqui é a nossa figura, né? Tá na tela, vamos aqui colocar os dados que a questão nos dá. Ele diz que é um terreno retangular, ou seja, é um retângulo, né? É uma figura retangular. Daí, um dos lados mede 5 metros e o outro 12 metros. Como esse lado aqui que representa a altura, né? Ele é o menor, visualmente aqui, então esse lado aqui vai ser 5 metros. E esse lado de baixo aqui vai ser 12 metros. Mas como eu falei para você que os lados opostos, né, de um retângulo, eles são iguais. Então se esse lado aqui da esquerda mede 5 metros, o lado da frente a ele também vai medir 5 metros. Beleza? E daí, como esse lado de baixo aqui mede 12 metros, de cima também vai medir 12 metros. Beleza? Aí ele quer saber aqui, basicamente, a extensão da cerca, que é dado por essa diagonal aqui, ó, do meio aqui. Tá? Que representa a cerca. Então aqui a gente tem que calcular a diagonal, basicamente. Como é que a gente calcula a diagonal? Usando a fórmula que a gente deduziu agora há pouco, que a diagonal ele vai ser igual a raiz da altura ao quadrado mais a base ao quadrado. A minha altura aqui é 5, né, pessoal? Então eu vou ter que D vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado mais a base aqui que é 12 ao quadrado. Então a gente vai ter que a diagonal vai ser igual a raiz. 5 vezes 5, né? Aqui tem 5 ao quadrado, significa que o 5 está se multiplicando duas vezes. Então 5 vezes 5 é 25. Mais, e 12 vezes 12 a gente vai fazer aqui embaixo. Vai dar 144, mas eu vou fazer aqui para você ver. Ó. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Aqui somando aqui a gente vai ter 4, 4 e 1. Então 12 vezes 12 é 144, beleza? 12 ao quadrado igual a 144. Então a diagonal vai ser igual a raiz de 144 mais 25, né? 25 mais 144. Que isso daqui dá 169, tá? E a raiz de 169, você tem que perguntar o seguinte: qual o número que vezes ele mesmo vai dar 169? A gente viu que 12 vezes 12 deu 144, então vai ser um número maior, né, que 12. Vamos tentar o 13 aqui, ó. Vou multiplicar o 13 por 13 para ver. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 3 é 3. E 1 vezes 1 é 1. Que a gente tem 9. 3 mais 3 é 6. E abaixo 1, né? Somando. Então a raiz de 169 é 13, porque 13 vezes 3 é 169. Então a diagonal, né, pessoal, vai ser igual a 13 metros. 13 metros. A alternativa correta seria a letra B. 13 metros. Beleza? Ah, mas você não lembrasse dessa fórmula na hora da prova. Você poderia aplicar Pitágoras, não precisa você decorar essa fórmula aqui não. Você poderia aplicar Pitágoras porque esse ângulo aqui de baixo é de 90 graus. Aí você aplicaria Pitágoras aqui sem precisar usar essa fórmula. Você faria o seguinte, localizaria a hipotenusa aqui vai ser a cerca, que é a diagonal. Então você teria que a cerca, eu vou chamar aqui de C, ó. A cerca seria, eu vou colocar aqui do lado, ó. A cerca ao quadrado, né? Quadrado da hipotenusa é a cerca, vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos. Os outros catetos, um é 5 e o outro é 12, né? Considerando esse triângulo aqui, ó. Tá? Esse triângulo aqui. Beleza? Então você teria C ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. É basicamente o que a gente fez ali aplicando a fórmula. Aí resolvendo isso, você chegaria no mesmo resultado, tá? Lembrando que você tem que desconsiderar o sinal negativo quando você isola o C. Ó. Eu vou isolar aqui para você ver. Ó. Você teria C ao quadrado é igual a 5 vezes 5 é 25, né? 5 ao quadrado mais 144. Aí C ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144 é 169, beleza? Aí quando você fosse isolar aqui, ó, isso aqui daria mais ou menos a raiz de 169, né? Isolando o C. Só que aí você desconsidera esse sinal de menos aqui, porque a gente está procurando uma medida, né? Uma medida de comprimento. Então não existe medida de comprimento negativa. Não existe tamanho de cerca negativo. Então você desconsidera aquele sinal de menos. E daí não precisa nem colocar esse sinal de imagem, a gente sabe que quando não tem sinal ali é porque é positivo. Aí você tira aí a raiz de 169, que é 13, tá? É a mesma coisa aqui, aplicando o teorema de Pitágoras ou a fórmula da diagonal que a gente deduziu ali no começo da aula, beleza? Você chegaria no mesmo resultado. Então vamos para a próxima questão. Próxima questão do Instituto Federal Sul de Minas. É comum encontrarmos uma ripa na diagonal de porteiras de madeira, como da imagem a seguir. Isso se deve à rigidez dos triângulos, que não se deformam. A porteira de uma fazenda mede 20 metros de comprimento e 1,5 de altura. Qual é o comprimento da ripa que forma a diagonal da porteira? Alternativa A, 2,2 metros, B, 2,3 metros, C, 2,4 metros e letra D, 2,5 metros. Essa é a nossa figura, pessoal. Aqui a gente tem uma porteira, né? E a gente tem essa diagonal aqui
né? Que é uma ripa, que é a questão que a gente procure, né? Quanto equivale essa diagonal, que eu vou chamar de D. Vou chamar essa diagonal aqui de D. Aí beleza, como eu falei para você, os lados opostos, né, do retângulo, eles são iguais. Então se esse lado aqui de cima mede 2 metros, esse de baixo aqui também vai medir 2 metros, né? Como esse lado aqui da esquerda mede 1,5 metros, que é a altura, esse lado direito também vai medir 1,5 metros, tá? Então aqui a gente pode aplicar a formulazinha da diagonal, né? Que vai ser o D, né, a diagonal, vai ser igual a raiz da base, né, ao quadrado. A gente tem que a base é 2 metros, então aqui vai ficar 2 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que é 1,5. Vai ter 1,5 ao quadrado, beleza? E aí, fazendo essas contas, a gente vai ter que a diagonal vai ser igual a raiz, 2 ao quadrado é 4, mais 1,5 ao quadrado. Vou fazer aqui, ó, 1,5, 1,5. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2 é 7. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 1 é 1. 5, né? Abaixo 5. 7 mais 5 é igual a 12. E vai 1. E 1 mais 1 é 2. E daí a gente vai ter, né, dois números após a vírgula. Aqui na nossa conta, ó, tinha vírgula 5 e vírgula 5, né? Aqui na expressão da multiplicação que a gente fez. Então temos que ter dois números a vírgula aqui também no resultado. Então a vírgula vai dar uma casa, duas casas. Então você vai ter que 1,5 vezes 1,5 é igual a 2,25, tá? Então aqui eu vou ter que a diagonal vai ser igual a 4 mais 2,25, beleza? Certo, agora a gente vai somar aqui, né? A diagonal vai ser igual a 4 mais 2,25 é igual a 6,25. E daí a gente tem que calcular essa raiz aqui, 6,25, raiz de 6,25. Pessoal, uma maneira de você fazer isso sem dar muito trabalho é o seguinte. Você tem aqui 6,25, eu vou colocar aqui na direita, eu vou até passar uma linha aqui para não atrapalhar vocês, ó. Você tem 6,25, né? 6,25 é a mesma coisa que 6,25 dividido por 1. E eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar esse numerador por 100 e o denominador também por 100. Eu vou multiplicar por 100 e dividir aqui por 100. Por quê? Porque 100 dividido por 100 é quanto? 100 dividido por 100 é 1. E 6,25 vezes 1 é 6,25. Então não altera aqui meu resultado, tá? Eu posso fazer isso. Porque na verdade eu estou fazendo multiplicação por 1 aqui, ó. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. 6,25 vezes 1. 6,25 vezes 1 é 6,25. Não mudei o valor. Mais 1, esse 1 aqui eu posso escrever ele como sendo 100 sobre 100. E daí eu posso calcular aqui, ó. Vou fazer 6,25 vezes 100. Aí essa vírgula ela vai andar duas casas para a direita, né? Como eu multipliquei por 100, aqui você vai ter 625 sobre... Aí 1 vezes 100 aqui embaixo, né? Denominador com denominador. Aí você vai ter 1 vezes 100 que é 100. Beleza? Você vai ter isso daqui. Aí o que eu posso fazer aqui? Colocar aqui na diagonal, ó, que 6,25 é a mesma coisa que a raiz de 625 sobre 100. Existe uma propriedade na ratização que você pode separar isso daqui em duas raízes. Ó. Você vai ter isso daqui, ó, D igual raiz de 625 dividido por raiz de 100. Beleza? E daí fica mais fácil, pessoal, porque a raiz de 625 é 25, né? É uma raiz aí bem conhecida. A raiz de 625 é 25. E a raiz de 100 é 10. E daí fazendo essa conta aqui, 25 dividido por 10, essa vírgula, né, ela vai andar uma casa para a esquerda, a vírgula do 25. É como se você tivesse aqui, ó, 25,0. 25,0 é a mesma coisa que 25. Então essa vírgula vai andar uma casa para a esquerda quando você divide por 10. Então aqui você vai ter que a diagonal vai ser igual a 2,5 metros, beleza? Esse daqui é o valor da sua diagonal, né, que representa aquela ripa, né, do portão. Então a resposta seria letra D, 2,5 metros, beleza? É por isso que é importante, pessoal, você saber de matemática básica, tá? Trabalhar com fração, raiz quadrada, para você fazer esse tipo de manipulação aqui para te ajudar na hora da prova, tá? Então é isso, vamos para a próxima questão. Próxima questão do Instituto Federal do Mato Grosso. O avô de Miguel colocou uma porteira retangular na entrada da sua fazenda com as seguintes medidas: 1,2 metros por 1,6 metros. Mas ele deseja colocar uma ripa em diagonal para reforçar a porteira. Qual deve ser a medida dessa ripa? Alternativa A, 2,5 metros, B, 2,8 metros, C, 3,2 metros, letra D, 3,6 metros e letra E, 2 metros. Pessoal, eu vou desenhar aqui a porteira, tá? Em forma de retângulo, né? Porque é uma porteira retangular e já volto. Pronto, pessoal, já está desenhada aqui a nossa porteira, né? Digamos que isso aqui é a porteira. E daí já desenhei a ripa também que se representa a diagonal. Tem aqui no enunciado da questão. Ele deseja colocar uma ripa em diagonal. Então essa ripa aqui eu representei como sendo essa linha vermelha, tá? Isso aqui é a nossa diagonal que eu vou chamar de D. Beleza?
E agora basta colocar aqui as dimensões da nossa porteira. A gente tem 1,2 metros por 1,6. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,2 metros. Deixa eu agitar esse em metros aqui, por 1,6 metros, tá? E agora, pessoal, basta a gente usar a nossa formulazinha que a gente construiu, né? Ou usar o Teorema de Pitágoras para achar essa diagonal. Você pode usar o Teorema de Pitágoras, né? Daí a diagonal vai ser a hipotenusa, então você vai ter que d ao quadrado vai ser igual a 1,2 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado. Aí você isola o d, né? Que é a diagonal, beleza? Mas eu vou aplicar a fórmula aqui que a gente construiu, ó. A diagonal vai ser igual a raiz, né? Da altura ao quadrado, a altura é 1,2, mais a medida aqui da base, que é 1,6 ao quadrado, beleza? Daí a gente vai ter que a diagonal vai ser igual a raiz, né? Daí eu vou fazer aqui embaixo 1,2 vezes 1,2, né? Preciso fazer essa conta. 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. E aqui a gente vai ter 4, 2 mais 2 é 4, e aqui abaixo 1, beleza? Como temos dois números após a vírgula aqui em cima, ó, dois números após a vírgula, então aqui embaixo também tem que ter dois números após a vírgula. Então aqui a vírgula ficaria aqui. Então 1,2 ao quadrado, né, vai ser 1,44, beleza? Então aqui vai dar 1,44 mais, e a gente vai fazer agora 1,6 vezes 1,6. Fazer aqui embaixo. Na verdade eu vou apagar essa conta aqui para ficar melhor. Vou apagar aqui e fazer a outra. 1,6 vezes 1,6. 6 vezes 6 é 36, vai 3. 6 vezes 1 é 6, mais 3 é 9. 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 1 é 1. E aqui a gente vai ter 6, 15, né? Porque 9 mais 6 é 15, vai 1. E aqui 1 mais 1 dá 2. E aí, como a gente tem dois números após a vírgula também, ó, tem vírgula 6 e vírgula 6. Aqui embaixo também tem que ter dois números após a vírgula. Então aqui a gente teria 2,56. Beleza? Então a diagonal vai ser igual a raiz, né, de 1,44 mais 2,56. Aí a gente faz essa soma aqui, ó. Vou apagar isso aqui também. Para a gente somar 1,44 mais 1,56. Vamos lá, somar aqui, né? 6 mais 4 é 10, vai 1. 1 mais 4 é 5, 5 mais 5 é 10, vai 1. 1 mais 1 é 2, mais 2 é 4. Deve ser abaixo a vírgula aqui, porque lembrando que na soma a gente coloca a vírgula embaixo da outra, né, quando a gente está trabalhando com vírgulas. E daí a vírgula ela desce aqui embaixo também na mesma direção, tranquilo? Então a diagonal vai ser igual a raiz de 4,00. Mas como só tem zero depois da vírgula, pessoal, a gente não precisa escrever esse vírgula 00 não. Esse resultado na verdade é apenas 4, tá? Porque 1,0 é a mesma coisa que 1, mesma situação que a gente tem aqui. Quando só tem zero depois da vírgula, a gente precisa colocar não, beleza? E daí a diagonal vai ser igual a raiz de 4, né? E então a raiz de 4 é quanto? É 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Então a diagonal vai ser igual a 2 metros, tá? Essa seria a nossa resposta. A alternativa correta seria a letra E, 2 metros. Então essas foram as questões, pessoal. A gente deduziu aqui uma fórmula para calcular essas diagonais dessas questões, utilizando o Teorema de Pitágoras lá no início. A gente fez essa formulazinha aqui para a gente calcular as diagonais de retângulos, tá? Mas lembrando que se você não lembrar dessa formulazinha aqui na hora da prova, não tem problema. Basta você saber do Teorema de Pitágoras, porque quando você traça a diagonal, você forma dois triângulos retângulos. Então, o Teorema de Pitágoras ele é aplicável em triângulos retângulos. Você pode aplicar o Teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal, como a gente fez aqui também nessa primeira questão, utilizando o Teorema de Pitágoras, tá? Fiz aqui de maneira bem rápida, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessas questões de hoje e até a próxima aula.